Então, galera, vamos falar aqui do Irã. Talvez vire um tópico semanal, porque a gente tem que atualizar a partir do momento que as coisas estão aparecendo. Por quê? Eu fiz na semana passada um corte, uma coisa que virou corte no canal de cortes, que era falando sobre a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Só que os Estados Unidos tinha acabado de atacar. Na verdade, no momento que eu estava falando, as coisas estavam acontecendo, a gente não tinha confirmação oficial ainda da morte do Ayatollah no Irã, para você ver quão cedo eu estava fazendo o negócio. E, obviamente, essa semana passou e a gente tem uma clareza maior das coisas que aconteceram. Eu vou tentar falar aqui com vocês da minha leitura de tudo que aconteceu. Eu sou formado em Relações Internacionais, mas não sou especialista em Irã, porque, igual acontece também com medicina, quando você está lidando com coisas de política internacional, você tem diversos níveis de especialização. Igual você tem lá o oftalmologista, você tem ortopedista e coisa do tipo. Você, quando estuda relações internacionais, política internacional no geral, você escolhe normalmente uma área para se especializar, tá? E eu conheço pessoas que se especializaram em Irã, porque o Irã por si só, claro que não são todos países que normalmente merecem talvez uma área de especialização, mas o Irã com certeza é um país que sozinho ele já demanda um estudo e uma dedicação da vida inteira de uma pessoa para saber o que está acontecendo, tá? É um país que é uma potência no Oriente Médio, uma potência média no mundo, é uma potência grande regionalmente na região dele, e ele tem como principal inimigo dele o Estado de Israel, que fica a um Iraque e uma Jordânia de distância dele. E a gente viu que os Estados Unidos atacou o Irã junto com Israel, foi um ataque conjunto dos dois países, aconteceu na semana passada. E desde então a gente tem uma clareza maior das coisas que estão se passando. Eu tenho que fazer, não uma correção, mas agora é uma resposta para uma questão que eu levantei logo de início e talvez seja central para entender o que vai acontecer com o Irã a partir de agora, que é o seguinte: a gente viu que no ataque dos Estados Unidos na Venezuela, né, quando eles fizeram lá o sequestro do Maduro, parece, por tudo que a gente viu vazar, em termos de o que as inteligências deixaram vazar na mídia e coisa do tipo, parece que tem indícios de fato para crer que a vice-presidente da Venezuela já estava no acordo, tá? Parece que o governo dos Estados Unidos já tinha contactado ela antes e eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. De forma que, quando Maduro foi sequestrado, a vice-presidente da Venezuela tomou o poder, teve um período de consolidação do poder dela, que está acontecendo até agora, só que foi um pouco mais crítico nas primeiras semanas, e ela, logo depois disso, que ela assumiu, ela já assumiu uma postura extremamente pró-americana, em vários sentidos. Muito mais que o Maduro, obviamente. Então a gente viu ali que no caso da Venezuela, os Estados Unidos tinham um plano de ataque, tá? Não é um ataque por terra. A galera falou assim, o Leão errou porque os Estados Unidos atacou a Venezuela. Não, o que eu falei é que não teria um ataque por terra, e de fato não teve. A solução dos Estados Unidos não foi um ataque por terra, tá? Igual ele fez com o Iraque, por exemplo. Eles foram lá, foi um negócio meio Black Ops mesmo, foram lá, pegaram o presidente Maduro, levaram ele embora, e logo que isso aconteceu, ele já tinha um plano de sucessão, aparentemente. Ele já tinha uma ideia de como a sucessão ia acontecer, e a presidente que assumiu começou a adotar medidas pró-americanas. E parece que ela está alinhada agora com os interesses dos Estados Unidos. Não foi uma mudança de regime, porque muita gente aí que é crítico do Maduro, tá? Eu sou um deles também, mas essa não foi minha expectativa nisso. E também que é fã do Trump, coisa que eu não sou. Eles estavam pensando que o Trump tinha uma perspectiva de redemocratizar, tá? Ele estava querendo redemocratizar a Venezuela e para isso implicaria levar a oposição ao poder, né? A oposição que, até onde a gente sabe, ganhou as últimas eleições. Ele não fez nada disso. Ele fez um acordo com o atual regime, só tirou o cabeça dele, manteve o regime no poder, só que agora com posições pró-Estados Unidos. E essa era uma das expectativas que talvez existisse para o Irã. Eu não sabia como isso ia acontecer, porque era muito difícil, por exemplo, virar a guarda revolucionária, que é uma das bases, dos pilares do poder dentro do Irã, que é muito mais do que uma força militar ou paramilitar. É um grupo que é enraizado em vários setores do país, inclusive econômico e coisa do tipo. É um grupo armado e que é um dos sustentáculos, tá, do poder do Ayatollah, do regime teocrático. Eu falei que isso seria difícil, mas talvez os Estados Unidos estivesse atacando com algo parecido com o que aconteceu na Venezuela. Não parece que esse é o caso. Parece que não tem um plano sucessório. Eu vi até hoje aqui
na atualização da CNN, a galera, Léo, por que você usa CNN? Eu não tô vindo aqui pra CNN pela opinião deles, tá? Eu tô indo aqui porque eles estão atualizando. Eles têm um blog em que eles colocam os fatos à medida que estão acontecendo e você fica sabendo, tá? Antes de todo mundo e de forma organizada, pelo menos. Aeroporto de Teherã em chamas enquanto Trump afirma que não haverá acordo com o Irã até que haja rendição incondicional. Aí que tá. Isso tudo leva a crer que ele tá tentando exercer uma pressão no regime para o regime se render. Não tem uma autoridade, uma posição dentro do regime que vai assumir o regime e vai assumir uma posição pró-americana. Parece que não havia um plano para isso. Isso coloca toda essa operação em questão pra gente. Claro que não havia um plano pra isso. Não, eu achei que não teria. Eu falei, é bem improvável. Só que eu tava falando isso no dia antes da confirmação da morte do Ayatollah. Eu falei, era improvável. Você pode voltar lá. Eu não sei como vai dobrar a guarda revolucionária. Mas, dado o histórico da Venezuela, eu não sou da inteligência americana, tá? Eu não sei que doideira pode acontecer. E parece que não tinha. Então, o que a gente está vendo agora é um Estados Unidos que está em sérios problemas. Por quê? Não que os Estados Unidos vai, ser atacado a qualquer momento e sofrer algum dano muito grave do Irã. Não é esse o caso. O Estados Unidos está lascado porque o Trump entrou nessa guerra com limite de dias para poder participar dela. Primeiro que ele quer mostrar um resultado positivo e mostrar força para o povo americano. Depois que ele não quer que a guerra se arraste até as eleições que acontecem esse ano nos Estados Unidos. Não é eleição para presidente, é eleição que eles chamam de meio de termo, que são eleições só parlamentares, tá? É pro Congresso e tal. A leitura que eu fiz disso tudo, eu acho que, em termos de opinião pública nos Estados Unidos, o Trump tem que desviar a atenção do caso Epstein. Ele não pode deixar esse treco estourar de novo, até as eleições de meio de termo. Depois disso, ele não tá concorrendo à reeleição. Tá? O problema é ele perder controle do Senado e Congresso agora. Ele tá concorrendo à permanência indiscriminada. Senado e Casa de Representantes, chama lá nos Estados Unidos. Congresso é tudo, enfim. O problema dos Estados Unidos é esse. O outro problema é que está começando a faltar armamento. Principalmente os mísseis deles, que são esses mísseis antibalísticos, tá? Para parar os drones e mísseis iranianos. Por quê? Eu dei uma olhada nisso aqui, gente. De novo, eu não sou especialista em segurança, não sou especialista em Irã, tá? Se você for e quiser me corrigir, fique à vontade, os comentários estão aí. Esse não é um canal de tudologia, acho que o YouTube já tá cheio deles, tá? Eu vou assumir aqui minhas limitações. Esse daqui é uma página que lista o custo de mísseis de interceptação. O que os Estados Unidos está usando, até onde eu entendi, principalmente agora contra o Irã, são esses mísseis aqui, do SM-3 ao SM-6, esses 3 aqui, que é o que eles chamam, se eu não me engano, do sistema Aegis. Eu posso estar errado. E tem esse também aqui, que é o Patriot PAC-3, que é feito inclusive pela Lockheed Martin e tal. Eles custam entre 3 e pouco e 12 milhões. E eles estão lutando contra o Irã, que tem mísseis que custam entre 1 e 2 milhões, e drones que custam 50 mil dólares. O Irã tem várias dessas unidades, desses armamentos, tá? E é extremamente barato para o Irã usar. Mas barato, mas também é um país mais pobre, tá? E é extremamente caro para os Estados Unidos abater. E o preço não é só o problema, é a capacidade de produção. Se eu não me engano, a Lockheed Martin se comprometeu a quadruplicar a produção dos PAC-3, dos Patriots. Só que os Estados Unidos está baixo agora em quantidade desses mísseis. Eles gastaram muito no último ataque, o anterior, que o Irã fez contra Israel, porque os Estados Unidos auxiliou na defesa de Israel. Eu vi um número aqui que eu não consegui confirmar, que eles gastaram metade de algumas dessas séries desses mísseis aqui, só nesse período, tá? Então, esse é o outro problema com os Estados Unidos, eles estão ficando sem armamento. E, obviamente, que isso compromete a capacidade de engajamento deles no mundo inteiro, tá? E compromete, inclusive, se a China tentar alguma gracinha para cima de Taiwan. O outro ponto sensível para a segurança americana é o Sudeste Asiático, tá? Ou Leste Asiático, às vezes você quiser chamar. Então, assim, gente, os Estados Unidos não pode lutar indefinidamente. Por questões de comprometer suas forças, que eles gostariam de usar em outros teatros de possível guerra, tá? E também por conta eleitoral nos Estados Unidos também, por conta do custo que isso vai ter para o presidente. O que o Irã tem que fazer agora? O que o Irã tem que fazer para, entre aspas, vencer, tá? Os Estados Unidos eventualmente tem que abandonar o engajamento. Eles têm que sobreviver. Se o regime iraniano conseguir sobreviver,
os Estados Unidos não pode se engajar indefinidamente. E eles sabem que os Estados Unidos não vai entrar por terra. Porque o custo para o povo americano vai ser tão alto, de ponto que o povo não vai querer se engajar nisso. Tá? O povo não vai querer se engajar nisso. Só que ele levou a confusão toda pra região, né? Eu vi um oligarca lá do Emirados Árabes perguntando o que você veio fazer aqui? Por que você veio fazer bagunça no meu quintal? Porque essa galera não interessa para eles. Os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio não interessa esse clima, é lógico. O que acontece é que o Irã agora tá tirando para todo lado, literalmente, tá? Tá tirando em todo mundo. Ele tá externalizando, ele está tornando público, tá? Os custos dessa guerra. Com os aliados dos Estados Unidos lá, né? Então, assim, o que o Irã precisa é sobreviver. É isso. Enquanto isso, joga os drones dele, aumenta o custo para todo mundo, faz os Estados Unidos gastar o armamento dele. Que ele não tem condição de repor na mesma velocidade. E cria esse desconforto político lá também. Então, assim, o Irã tem uma estratégia de saída. Tem um caminho de vitória. Essa que é a verdade. Mas vitória no sentido de não vai derrubar os Estados Unidos, não vai derrubar Israel. A vitória para o Irã é o regime sobreviver. E tem um caminho para o regime sobreviver. É só ele ficar em pé até o final. E continuar gerando custo para todo mundo. Fazer os Estados Unidos gastar suas armas. Por que os Estados Unidos engajou nisso? É que eu acho muito estranho, tá? Eu vou falar minha leitura para isso. Ele estava em negociação com o Irã, mas já com o pé para poder, com um plano junto com Israel, desenvolvendo um plano junto com os Estados Unidos, para poder agir. O grande problema é que tinha um acordo de limitação do uso de energia nuclear. E a discussão aqui não está sendo de armamento nuclear, tá? O que eles estão tentando limitar do Irã aqui é a produção. O uso de energia nuclear. É o enriquecimento de urânio e eles querem acabar com o programa nuclear do Irã. Um programa que hoje é usado de forma pacífica, tá? Eles querem acabar porque eles acham que é uma ameaça. Porque é um meio passo, tá? Para eles desenvolverem armas de destruição em massa, embora o Irã não tenha desenvolvido nos últimos 20 anos. Então, vamos lá. A gente pode discutir o porquê depois disso. Isso tem a ver com o líder do Irã, o Ayatollah, que eles mataram. Que aparentemente foi uma decisão dele. Você tinha posições dentro do Irã que queriam desenvolver, tanto que o Irã desenvolveu uma estrutura de enriquecimento de urânio extremamente robusta, com base subterrânea e coisa do tipo, basicamente para fazer bomba, só que não fez, por algumas leituras que eu vi aqui, porque foi uma decisão do líder do Irã, não perseguir isso, tá? Por quê? Tem incentivo para o Irã fazer isso? Tem incentivos para o Irã não perseguir a bomba atômica. Porque se eles conseguissem... Uma das coisas que o Irã quer é a retirada das sanções do país. Tá? E eles podem... Ele fecha uma negociação uma vez que essas bombas existem. Eles viram a Coreia do Norte. E eles têm uma possibilidade de negociação enquanto... Tá? De limitar a capacidade deles de enriquecimento de urânio e negociar isso em troca de retirada de sanções. Mas, enfim, continuando. O que aconteceu ali, na minha opinião, tá? É que o Obama tinha fechado um acordo com o Irã. Um acordo que o Trump rasgou no primeiro mandato dele. Falou, isso não é o suficiente, não acaba com o programa de enriquecimento do Irã. Era um negócio para manter o programa de enriquecimento sob controle, tá? E a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã limitada, para ele não desenvolver bomba. Mas o Irã ainda ia ter um programa no acordo do Obama. Ele pegou e rasgou e falou, isso não serve. E ele queria acabar com o programa de enriquecimento de urânio do Irã. Eles começaram essas rodadas de negociação agora. Dizem, tá, que o Kushner, que é o genro dele, que é uma das duas pessoas liderando as negociações dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos por Oriente Médio, tá? É sionista. Ele foi pro Trump e falou, a gente não vai conseguir uma negociação que não seja nos mesmos termos do acordo do Obama. Uma coisa que o Trump não admite porque ele quer mostrar que ele vai conseguir o treco. Em cima disso, você tem a outra parte que a gente não tá falando, do qual a gente não tá falando muito, mas é importante. Os Estados Unidos não atacou o Irã sozinho, atacou com um país chamado Israel. Israel tá tentando arrastar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã desde sempre. Tem uns 20 anos. Eles tentaram com Biden. O Biden não foi. O Irã respondeu aos ataques que Israel... ele chegou a atacar Israel. Os Estados Unidos ajudou na defesa, só que não engajou no ataque contra o Irã. Agora com o Trump é diferente. Por quê? Aparentemente Israel fez aquele primeiro ataque. A revelia dos Estados Unidos, aquele que aconteceu lá atrás, o Trump falou assim, eu não posso ficar fora disso, porque parece, se eu não fizer nada, parece que eu não controlo Israel, tá? Ou parece que eu não tô engajado
mais que Israel para limitar essa capacidade de enriquecimento de urânio do Irã. Então ele foi e mandou os bombardeiros dele lá depois atracar a base. Isso foi no primeiro ataque que aconteceu antes, ano passado. Agora Israel falou assim, se você não entrar, eu vou. Eu vou sozinho ou eu vou com você. O Trump, diante da incapacidade dele de conseguir, por meio de negociação, uma eliminação desse programa de enriquecimento, ou da impossibilidade material mesmo, porque não tinha cartada para os Estados Unidos dar para poder eliminar isso totalmente. Ele vai e aceita a proposta de Israel e os dois atacam juntos. É mais ou menos essa leitura que eu fiz até agora. Claro que novos fatos estão surgindo, tá? A gente fica sabendo de coisas que aconteceram até antes. Mas eu acho que essa foi a combinação de coisas que levou a esse ataque dos Estados Unidos contra o Irã e também a esse sucesso de Israel de conseguir arrastar os Estados Unidos para essa guerra. Porque o Irã é uma ameaça de fato para Israel, não é uma ameaça de fato para os Estados Unidos, tá? Não é uma ameaça de fato no sentido de pode atacar aliados americanos, mas ele não tem uma tecnologia de mísseis intercontinental que permite que ele alcance território americano. Então, assim, os Estados Unidos está basicamente agindo em grande parte para eliminar um inimigo do Estado de Israel. E assim, eu não acho que vai conseguir. Eu acho que vai ter uma negociação. Os Estados Unidos vai estar incapacitado de fazer qualquer coisa, de fazer o que ele quer de fato, que é a rendição total, como o Trump anunciou aqui, do Irã. Só que o Irã ainda vai dar alguma coisa para os Estados Unidos. Porque ele sabe que o Trump não pode chegar depois para a opinião pública de mãos vazias. Eles vão ceder em alguma coisa. Provavelmente alguma coisa que eles já estavam planejando em ceder nas negociações antigas. Tá? O Trump vai apresentar aquilo como vitória, mas o objetivo de remover o regime do Irã, ou seja, um regime, vamos colocar aqui, eu falo que é um regime que é baseado, tá, no poder da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária existindo como poder moderador dentro do país. Vou colocar desse jeito, tá? Eu acho que ele não vai conseguir. O Irã só tem que ir para debaixo da terra, seus líderes, tá? E sobreviver. O Irã só precisa sobreviver. Aí eu vi um cara falando assim, ironizando como se a gente estivesse defendendo o regime do Irã. Eu não estou defendendo, eu estou fazendo uma leitura. O cara colocou assim, o líder é bonzinho, né? Sempre tem essa história de levar qualquer discussão que você está fazendo de política, geopolítica, para o moralismo. E não é... Não, estou fazendo uma análise. Bonzinho e malzinho. Mas o lance o Trump não quer mudar nada, assim como ele não quis mudar nada na Venezuela. Ele quer controlar o sistema, mas assim, o que ele não tá defendendo as mulheres do Irã. Ele não tá defendendo, entendeu? Ele matou 150 crianças, meninas numa escola. Então, assim... Não, perguntaram para ele agora se ele quer mudar o regime do... Se ele quer tornar o Irã democrático, ele falou que não necessariamente. Ele não quer democracia nem nos Estados Unidos, gente. Ele não é um democrata, ele é um autocrata. Então, vamos, né... ter um pouquinho, um olhar mais crítico. Eu não estou defendendo o Irã. Isso não é a defesa do Irã. O regime do Irã, o regime dos Ayatollah é um regime sanguinário. A gente sempre tem que fazer esse disclaimer óbvio, porque a gente sempre sabe que a conversa vai ser levada para um lado que não é o que está sendo proposto. Então a gente sempre faz isso. Desculpa pela obviedade, mas ela é necessária, né? Estamos na internet, precisamos ser óbvios às vezes. Então, assim, gente, eu acho que os Estados Unidos vai manter essa guerra por mais algumas semanas e depois ele vai arrumar um jeito de sair. Talvez o Irã dê uma saída honrosa para ele cedendo em alguma coisa nessa negociação. Mas eu não acho que ele vai cumprir o objetivo de remover o regime do Irã. E agora talvez seja um regime ainda mais perigoso, porque é um regime completamente incentivado e talvez sem freio para gerar armas de destruição em massa. Não estou defendendo aqui o regime do Irã. Claro que é uma ditadura sanguinária, não estou defendendo. O que eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo uma leitura do negócio. Eu acho difícil dos Estados Unidos, porque eu não sabia de fato, quando a gente falou a primeira vez, se talvez os Estados Unidos tinha já um acordo para substituir a liderança do Irã. Tinha algo parecido com o que ele fez com a Venezuela. Agora a gente sabe que não tem. Então, eu acho muito difícil ele se manter nessa guerra. Não tem outro plano. Não tem como você mudar regime no Irã sem entrar por terra. E eu acho que ele não vai entrar por terra. Acho que não tem nem mais a logística para entrar por terra agora que você tem o Irã bombardeando base americana no Oriente Médio inteiro. É isso que eu acho. Eu acho que o regime do Irã não vai cair. Só que aí o caos está instalado na região, né? E todos nós vamos arcar com o custo disso. Já tá, a gasolina já tá subindo. A gasolina não sobe sozinha, ela arrasta consigo o custo de vida
de tudo, né? Tem uma lógica pro Irã fazer isso, de fechar o estreito, de bombardear, de fazer esses caos todos, tá? Porque o mundo inteiro começa a fazer pressão, até os aliados dos Estados Unidos têm um incentivo para terminar com esse treco logo, tá? Para não arrastar isso. Todo mundo vai falar, vocês não vão derrubar os caras. Não? Então corte isso agora, tá? Ninguém quer viver no caos. O preço do petróleo aumenta para todo mundo, tá? Você tem esses países autocratas ali do Oriente Médio, que são basicamente negócios de família disfarçados de país, que querem simplesmente ficar na paz deles e vender petróleo para o mundo. Então tem uma lógica para você simplesmente, desculpa aí por fazer o proverbial, jogar bosta no ventilador, que é o que o Irã tá fazendo. E basicamente, você coloca aquele negócio, ninguém quer mexer mais com o Irã, né? Porque da última vez foi um caos para todo mundo. Deixa o Irã em paz. Tem uma lógica para isso. Aí, olha, eu discordo das ações do Trump, mas uma pergunta honesta. Se estivesse em uma ditadura e houvesse interferência externa para derrubar o ditador, isso não seria bom? Mas isso não aconteceu. Isso que você precisa entender. Você tirar o Maduro, você não derrubou o regime. O regime segue a mesma coisa. A vida do venezuelano só tirou o Maduro. Não teve aquele opositor político que saiu da cadeia, ela mandou prender no mesmo dia? O negócio não mudou. Talvez seja uma ditadura um pouco menos severa no sentido de perseguição à oposição política. Por enquanto os olhos do mundo estão sobre ela, mas a estrutura tá lá. Não foi uma transição democrática pela qual a Venezuela passou. E a mesma coisa, e do Irã ainda pior, tá? Que talvez os Estados Unidos não tenha a possibilidade de fazer qualquer mudança considerável na posição do regime. É até diferente da Venezuela, que você pegou e colocou um governo pró-americano lá agora. Então, assim, eu não tô falando se é bom ou se é ruim, eu tô falando da realidade do negócio. Não muda, gente. E não é o propósito dele mudar. Tem que parar com essa ideia de que eles são salvador do mundo. Não é o Sassamutema do planeta. O Trump disse à CNN que não está preocupado se Irã se tornará um Estado democrático. O presidente Donald Trump disse à CNN na sexta-feira que a liderança do Irã foi neutralizada e que ele está buscando uma nova liderança que trate bem os Estados Unidos e Israel, mesmo que seja um líder religioso e o país não seja democrático. O Irã não é o mesmo país de uma semana atrás. Há uma semana eles eram poderosos e agora estão de fato neutralizados. Mentira. Disse a CNN em uma breve, porém abrangente entrevista por telefone. Trump também disse que estaria aberta a possibilidade de um líder religioso no Irã. Bem, talvez sim. Quer dizer, depende de quem seja a pessoa. Não me importo com líderes religiosos. Lido com líderes religiosos e eles são fantásticos, disse ele. Questionado se insistia na necessidade de um Estado democrático, Trump disse à CNN: estou dizendo que precisa haver um líder que seja justo e imparcial, que faça um ótimo trabalho, que trate bem os Estados Unidos e Israel e que trate bem os outros países do Oriente Médio. Todos eles são nossos parceiros. O Trump os Estados Unidos já teve essa posição que chama do intervencionismo liberal, tem ainda vários nomes que você pode dar para esse negócio, né? No caso do Bush, tá? O Bush tinha esse negócio. Eu vou atacar e eu vou estabelecer um regime democrático. Fracassou. Em todas as tentativas. Fracassou. Não que os Estados Unidos não tenha tido sucesso nisso no passado e o Bush não tivesse motivo de acreditar que poderia fazer isso. Japão, Alemanha. Dois países foram democratizados pela força dos Estados Unidos, tá? Foram democratizados na corrente, na coleira. Na marra. Na marra. Funcionou lá. Aí o Bush tentou fazer isso. Ele tentou estabelecer uma democracia no Iraque, que foi o que fracassou e deu espaço pro ISIS, tá? Então, assim, ele tentou estabelecer no Afeganistão. Então, assim, você teve essa posição. Não é a posição do Trump. O Trump não é um liberal nesse sentido. O Trump, ele quer fazer o seguinte: eu quero que quem estiver no poder, independente se é um democrata liberal, se é um ditador sanguinário, esteja sob a minha coleira. Que faça o que eu mando. É isso que ele quer.